Morte de Ed Jordan e também Grande Prêmio da China, vamos conversar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, lembrando a vocês que tem nossos parceiros aí embaixo, a Paddock BR com promoções, cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis e você vai ganhar um chaveiro em compras acima de R$ 197. Lembrando que tem de todas as equipes e pilotos, é 100% algodão e não encolhe. E lá na Instant Gaming já tem o novo Assassin's Creed, jogo que está sendo elogiado pela crítica, então dê uma olhada, que está também por um preço especial, além de várias outras ofertas. Iniciando esse nosso segundo vídeo do dia, infelizmente tem a notícia do Ed Jordan, seu falecimento, que foi confirmado hoje. Fui surpreendido pela notícia no início da tarde, quando estava olhando as respostas do vídeo anterior, os comentários do vídeo anterior de hoje cedo, e inclusive eu não vou aparecer porque eu estou de viagem e aí está um pouco mais difícil de poder ver as respostas de vocês e também fazer aqui os vídeos. De qualquer forma, fui pego de surpresa e Jordan já lutava contra um câncer há algum tempo, como bem sabemos, e infelizmente não resistiu. Morreu aos 76 anos e Jordan foi uma das principais figuras da Fórmula 1 nos anos 90 e 2000. Teve a própria equipe e não somente isso, era uma figura carismática também. Tanto é que mesmo após o fim da sua equipe, ele ter vendido a equipe, continuou no meio da Fórmula 1 como comentarista, sempre aparecendo também em eventos e também agenciando, como por exemplo o Adrian Newey. É uma grande perda para o automobilismo, com certeza o pessoal que pegou essa trajetória do Jordan tem um carinho muito especial pela equipe, era uma das equipes carismáticas, garagistas da Fórmula 1 e com certeza teremos homenagens durante o final de semana na China para esse que é um dos principais nomes do automobilismo nos últimos 30 anos seguramente. Me diga aí uma boa memória que você tem do Ed Jordan, da equipe Jordan, fala aí nos comentários. Falando agora de Grande Prêmio da China, nós sabemos que é uma prova que existe muita expectativa porque vai ser o primeiro circuito permanente efetivamente da temporada. Em tese, alguns resultados devem ser diferentes daquilo que vimos em termos de performance lá na Austrália. E claro que nós temos também a expectativa de chuva, que muita gente está falando sobre isso desde o início da semana, porém no momento da gravação deste vídeo, estamos gravando na quinta-feira, aquela probabilidade de 40% já diminuiu para 20% e também a chance maior é que a chuva venha depois da corrida. Então não crie muita expectativa para ter uma corrida em pista molhada, possivelmente teremos uma corrida em pista seca. Até o momento, a expectativa para sexta e sábado é de sol, então não teremos pista molhada na sexta e no sábado, pelo menos a previsão não dá essa possibilidade. Para você que quer acompanhar ao vivo esse grande prêmio, que será de madrugada, você tem na sua tela os horários. Primeiro treino livre, 00:30 da sexta-feira, e depois você tem a sprint às 4:30 da madrugada na sexta-feira. Já no sábado, meia-noite, você tem a sprint da F1, e depois a classificação às 4 horas da manhã. A corrida é no domingo, às 4 horas da manhã. É um horário um pouquinho mais difícil, A gente sabe que é um horário mais indigesto em relação a outras provas, apesar que, por exemplo, o treino ali meia-noite e tal, o sprint é mais tranquilo de acompanhar. Ainda assim, para você que curte ver ao vivo, aí estão os horários. A pista da China sempre foi em Xangai, tem 16 curvas, ao longo de 5.451 metros. São duas zonas de DRS e duas zonas de DRS bem generosas. São duas retas legais que devem sim gerar algumas boas ultrapassagens. Então, se for uma corrida na pista seca, possivelmente teremos muita troca de posição por causa desses dois DRS. E outro ponto importante é que a zona de detecção desses dois DRS são distintas. Então, quem se utilizar do DRS entre as curvas 13 e 14 não necessariamente vai se utilizar entre as curvas 16 e 1, porque você pode justamente estar à frente em uma zona e atrás em outra. Na China nós temos um histórico de Lewis Hamilton tendo 6 vitórias, é de longe o piloto que mais venceu, para você ter uma ideia do grid atual. Depois vem Alonso com 2 e então Max Verstappen com 1. Tá muito longe o Lewis Hamilton, dificilmente alguém passa ele aí num futuro a médio prazo, vai ser muito difícil mesmo. Temos também aqui as informações da Pirelli sobre a pista da China. Serão os compostos C2, C3 e C4. Você vê que é uma gama um pouquinho mais conservadora do que nós estávamos vendo na Austrália, porque, como você pode ver pela arte, no pneu
dianteiro existe uma pressão na parte externa muito grande e nos traseiros também. As informações de cambagem e pressão estão ali embaixo, lembrando que a pressão pode ser alterada se a Pirelli assim desejar depois dos treinos livres. Serão 56 voltas. O recorde de volta até hoje é do Schumacher em 2004, 1:32.238, e é uma pista de tração mediana, aderência do asfalto mediano, abrasividade mediana também e evolução da pista alta. O estresse no pneu chega a ser alto, conforme vimos na imagem. A frenagem é forte justamente porque você vem de retas longas com uma freada forte para uma curva lenta. A força lateral é alta e o downforce mediano, e esse mediano é só por causa das retas, porque o segundo setor do Grande Prêmio da China depende sim de um bom downforce, então o equilíbrio do carro é muito importante. Um carro equilibrado, um carro na mão, um carro em que o piloto tem confiança nas curvas de média e alta velocidade, com certeza fazem muita diferença aqui. E por que então isso acaba sendo uma notícia interessante? Algumas equipes, obviamente, olham para as características dos seus carros quando chegam na China, e é o caso da Ferrari, como tem sido muito falado. Por isso, talvez o Frederico Vasseur esteja tão confiante num resultado diferente. Aparentemente, a Ferrari anda bem nas curvas de média e alta velocidade. Essa Ferrari 2025 vai bem nesse tipo de curva, por mais que a gente tenha visto uns dados um pouquinho desencontrados em relação a isso na Austrália, né? Você deve se lembrar. Só que, como disse, é uma pista permanente, é diferente de você andar numa pista híbrida como era a Austrália, sem contar também que a probabilidade é de pista seca, o que vai fazer com que a Ferrari não tenha que mexer tanto no seu acerto, já que essa é uma conversa que está rolando muito também, né? A Ferrari teria mexido demais no seu acerto, levantado o carro e tal, e não teria ido bem. E por que fala-se tanto de Ferrari? Porque a McLaren já é sabido que vai bem para a prova. A McLaren tem um carro que é seguramente muito redondo e deve sim ser uma das grandes favoritas para a corrida, ou é a grande favorita para a corrida. Mercedes, Red Bull e Ferrari são as incógnitas. Então aí que está toda a conversa. E a Ferrari está com Lewis Hamilton, então é natural que as manchetes, o público sempre esteja falando de Ferrari nesse período. O importante aqui podemos sim ter uma demonstração de forças diferente da Austrália, principalmente considerando que será pista seca e circuito permanente. É aí que nós veremos aonde cada um está efetivamente. Já tiveram uma prova para analisar dados, para analisar inclusive se os upgrades funcionaram, e aqui nós vamos começar a ter uma ideia se problemas são crônicos ou são apenas de acerto, se carros rápidos realmente estão muito mais rápidos ou não, se aqueles que aparentavam estar lentos realmente estão muito lentos, então agora as coisas começam a se encaixar na Fórmula 1 2025. Eu quero saber a sua opinião e a sua expectativa para essa prova, que para mim possivelmente será uma prova com muita ultrapassagem, muita disputa e, quem sabe, uma disputa direta entre Norris e Piastri pela vitória. Me fala aí, então, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Lembrando, mais uma vez, estou de viagem, então talvez eu apareça, talvez não, vai depender aqui do que eu vou conseguir fazer. Um grande abraço, valeu e falou!